Todos muito bem-vindos. Eu vou chamar de Drica. Não tem problema não, né? Uma família que a gente nutre um carinho enorme. Obrigado por ter aceitado o convite. Uma família que tem uma história nessa cidade. Conheço um pouco de perto essa família e eu tenho certeza que seremos ricamente abençoados nessa noite. Você diz amém? Você pode aplaudir o Senhor pela vida da Drica? Fique à vontade, Drica. Seu microfone. Graças e paz, igreja. Amém. Que honra, viu? Que honra estar aqui com vocês, né? Vocês estarem aqui uma hora dessa, muitos já podiam estar em casa e quiseram receber, digamos, e a minha oração é que eu seja a boca de Deus. Muito humildemente subo aqui nesse palco pela primeira vez também na minha vida, é o primeiro culto do empreendedor e também é o meu primeiro culto, né, aqui na EBK, subindo no palco, e eu estava orando, Senhor, e eu digo, Deus, se tu plantaste para eu estar ali, eu quero florescer. E eu quero que vocês deem muitos frutos. Em nome do pastor Pedro, eu saúdo todos os pastores que são muito amigos, fazem parte da história da minha família, né? E é uma história pautada com muito amor, trabalho e respeito. Aqui a gente vai falar sobre empreendedorismo muito leve, papo reto, de adulto, de empresário para empresário, ou se você não é empresário, você é líder, né, na sua empresa, ou eu já profetizo que vai ser também, né, porque a vida é sobre isso, é onde a gente está e é onde a gente quer chegar. E eu tenho a honra, né, de ser a terceira geração de uma empresa familiar. Trabalho há 24 anos, comecei com os meus pais, mas pode ir passando aqui, por favor. Eu tenho um passador, quem vai, só para me atualizar. É lá. Então, essa sou eu, tenho a felicidade de ser casada com o Ricardo, meu esposo está aqui, estamos 24 anos juntos, esse ano faço 20 anos de casada, começamos, né, a vida literalmente juntos, e sou mãe do Ricardo, que tem 16 anos também, do Riquinho, e da Carol, que não está aqui, que tem 9 anos. Sou apaixonada pelos meus filhos, né? E é o primeiro desafio de qualquer mulher empreendedora, de fato, é ter a sua casa alinhada com o seu propósito, né? Com os seus princípios, com os seus valores, que são inegociáveis. Então, minha família é projeto de Deus, eu não abro mão de jeito nenhum, ela vem antes do meu trabalho. E todos os dias eu peço a Deus que eu consiga conciliar, né? Porque eu acho que essa é a missão mais difícil de todo mundo, né? Conciliar trabalho, família. Eu também sou apaixonada por esporte. E aí a gente tenta equilibrar esses pratos. Longe de ser 100% perfeito, tenho muitos defeitos, mas eu sou uma pessoa que eu quero sempre acertar. Eu sempre falo que vencer não é tudo na vida, mas querer vencer é tudo, né? A gente nunca consegue dar 100%, mas está ali tentando dar os 100%, e quando a gente erra, a gente volta, a gente é humilde, a gente pede desculpa, né? Eu acho que esse é o grande jogo, digamos assim. As pessoas muitas vezes perguntam, Drico, como é que você consegue equilibrar tanta coisa? Eu digo, gente, eu sou feliz fazendo o que eu amo minha família, eu amo meu trabalho, eu amo meus esportes, e quando a gente ama o que faz, tudo é muito leve, né? Então, a primeira pergunta para a gente que está aqui é se de fato a gente ama o nosso trabalho, né? Se de fato se o coração queima quando vai subir. Eu estava subindo no palco quando você começou a orar, o relógio apitou 2 vezes, pastor. E aí eu até brinquei com meu marido, mostrei para ele ali, minha mãe, eu digo, fazia tempo, né, que a minha frequência cardíaca não estava tão alta. E essa semana, por coincidência, terça-feira, a gente pedala, a gente foi para o Benedito Bentes, eu e ele, fazer teste de potência, que era o VO2 máximo que você consegue fazer em 20 minutos. E ele não deu essa frequência, e hoje deu. E eu digo, glória a Deus, Senhor, meu coração queima por ti. Tá queimando, eu quero fogo. Mas isso é quando a gente é apaixonado pelo Senhor, né? E a minha oração é que eu seja sempre apaixonada, que meu coração queime mesmo, porque eu quero ser boca de Deus nessa terra. A minha empresa, ela é um milagre, né? A gente tinha tudo para ter quebrado, a gente tinha tudo para ter dado errado, e a gente foi seguindo, eu vou falar mais na frente. Mas essa é a minha família, e ali no centro está o meu saudoso pai, são 6 anos sem ele. Com ele, eu trabalhei 18 anos na mesma sala, lado a lado. Meu pai, meu patrão, meu chefe, melhor amigo, minha vida inteira. E eu vou falar rápido dele, porque senão toda vez eu choro e desconcentro, mas é uma dor que foi muito forte, porque meu pai era um homem de Deus, e se você perguntar qual foi a maior herança que ele deixou para mim e para meus irmãos, foi conhecer a palavra de Deus, né? Um dia eu espero que a minha mãe consiga dar o testemunho dela aqui, porque é uma mulher de Deus. Se vocês acham que eu sou só um pouquinho, quem é de verdade é minha mãe. A minha mãe, queria até uma salva de palmas para ela estar aqui.
A Bíblia fala que a mulher sábia edifica sua casa. E a minha mãe literalmente edificou nossa casa, foi a primeira que foi para a igreja. E aí é um outro testemunho que em algum momento a gente pode dar aqui, mas enfim, veio através do meu irmão mais novo, Luiz André. E a minha mãe começou a frequentar a igreja para agradecer. E aí logo depois meu pai, na época, era do mundo. E aí meu pai saía para correr vaquejada. E quando meu pai ia correr vaquejada, minha mãe botava o joelho no chão. E aí passava a noite todinha orando. Eu fazia, pronto, agora endoidou de vez. E a minha mãe ali perseverando. E aí às vezes eu vejo muita gente desistindo muito cedo, né, do seu casamento, da sua família. E aí meu pai saía, minha mãe botava o joelho no chão. E não era um dia não, era um dia, 2 dias, 3 dias. Meu pai saía às vezes para no final de semana. E aí ela fazia do mesmo jeito que Jesus curou seu irmão, Jesus vai trazer seu pai de volta. E ali meu pai foi mudando alguns hábitos, até um dia que ela foi para a igreja e ele quis ir para a Dunep com ela. E ali aceitou Jesus. E aí eu falo que mudança da água para o vinho existe, porque na minha casa foi da água para o vinho. De repente meu pai que bebia não passou a não beber. De repente meu pai saía, não passou. Sempre foi um grande pai, mas voltou-se mais para casa. E aquele nome que vocês veem lá em cima, do Marcel Marotel, Deus é fiel, é porque de fato Deus virou a chave literalmente da nossa família. A gente, além de perder, digamos assim, um pouco a família, na época a gente também estava com grandes processos de endividamento, e aos pouquinhos a gente foi pagando, foi se reerguendo e foi tudo acontecendo. Por isso que Deus é fiel e a gente sempre anuncia aos 4 cantos. Meu pai e minha mãe formaram uma família linda, somos 4 irmãos, eu sou a mais velha dos 4, tenho 42 anos e sou apaixonada pelos meus irmãos, né? E acho que esse é um dos grandes segredos do sucesso de uma empresa familiar, porque se você não tem união, né? A Bíblia fala que onde há união, Deus ordena a bênção, né? Assim, pastor, inclusive foi essa palavra que você deu quando a gente inaugurou lá o resort. E a união sempre esteve presente. Somos diferentes, sim, claro, mas um respeita as diferenças no outro. Os 4 são trabalhadores. E ali a gente entendeu que muitas vezes precisa se dividir para multiplicar e um complementa o outro. Então, eu sempre fui comercial, né? Gosto de falar. O Milton, meu irmão, é financeiro, a Luísa é arquiteta, o Luiz André já ficou na construtora. E assim a gente se divide no dia a dia. E para quem acha que trabalhar, né, às vezes está ficando velha, né, e não consegue, digamos assim, quando meu pai faleceu, minha mãe, que nunca trabalhou, começou a trabalhar. Então, começou a trabalhar com 50 e... quantos anos, né? 53 anos. Né? Minha mãe casou com meu pai aos 16, sempre foi dona de casa. E ali eu tinha 2 opções: deixar minha mãe entrar numa depressão em casa, de tristeza, ou ressignificar a vida. E eu disse, mãe, eu preciso ter chefe, eu preciso reportar alguém, eu preciso ter reunião com alguém. Ela, minha filha, eu não sei fazer nada. Eu disse, você sabe, você primeiro vai ser diretora de Seja Hora, então agora você é diretora de intercessão do grupo, então esse ministério é seu, você é diretora de intercessão do grupo, né? E segundo, botei ela nos grupos de WhatsApp de todas as empresas, e aí a gente foi, toda tarde ela ia lá, confere os caixas, e assim a gente criou uma rotina, né, um cuidando do outro, muito atento, e Deus nos sustentou, né? E ali eu falo um pouquinho do esporte, né? Às 4 horas da manhã, todos os dias eu acordo com meu esposo, a gente faz triatlo. Tenho a felicidade de ter essa rotina dentro da minha casa, e esporte para mim é terapia, né? Alguns acham que não, mas é sim, foi que muitas vezes me salvou de muita coisa. Então eu sou um pouco agitada, digamos assim, e eu preciso começar o dia sem querer guerra com ninguém. Então ali fazendo esporte eu estou orando, ali eu estou endorfinando, e todos os dias a gente acorda 4 da manhã, treina de 5 às 6h30 geralmente, 6h40 e pouco, 6h50 eu estou em casa, 7 horas eu estou levando minha filha na escola, 8 horas eu estou trabalhando todos os dias. E aí quando uma pessoa chega para mim para dizer que não tem tempo, eu sou a pior pessoa do mundo, porque de fato a gente só precisa dormir um pouco mais cedo, se não conseguir de manhã. Hoje, inclusive, uma pessoa que trabalha comigo fez, mas não tem possibilidade de eu fazer. Eu digo, mas você acha que eu adoro acordar 4 da manhã? Claro que não, todo dia acordo até a alma entrar no corpo, a gente tá ali numa negociação, né? E depois que você vai, é magnífico, é maravilhoso, né? Você nunca se arrepende de ter ido e faz bem para tudo. Então aí eu mostro um pouquinho só do Ironman, que é uma prova de endurance, né, de cabeça. Eu tive a felicidade de cruzar
11 vezes a linha de chegada, fiz 11 meios Ironmans e fiz 2 Ironmans full. Ano passado foi o meu auge, né? Eu fiz o de Brasília, depois eu fiz de Florianópolis, e Florianópolis eu me classifiquei para Kona, no Havaí, onde eu fui para um campeonato mundial de triatlon, e acho que é como se fosse a Copa do Mundo, estou usando analogia, né? Ir para Kona, no Havaí, é quase isso, e é a Copa do Mundo do triatlon. Então, eu realizei um sonho, na verdade, nunca nem pensei ter esse sonho, né? Mas quando eu resolvi fazer eu disse, Deus, eu vou fazer um full, que a gente chama, que é a maior distância que tem, eu fiz 10 horas e 51, e eu disse, eu vou fazer esse um bem feito. Inclusive, o pastor Pedro orou por mim antes, porque ele sabia que eu estava com medo, me liguei com uma, claro, quem não tem medo, né? E aí a gente aprende que coragem não é a ausência do medo, é você ir além mesmo com medo, né? E eu tenho medo de muitas coisas, mas a gente sempre vai enfrentando. Meu esposo já tinha feito 2 Ironmans fulls e eu ainda nunca tinha feito, né? Sempre meus filhos eram pequenos e sempre achei que não era o momento. E ano passado eu digo, agora chegou o meu momento. Quando as pessoas perguntavam se Ironman, eu fazia 10 vezes meio, começou a engasgar. 11 vezes meio, começou a engasgar. Eu digo, não, tenho que fazer um full para dizer realmente, né, que sou e validei isso. Então, é onde eu sempre falo, né, dos pilares da vida cristã. Pode passar? Que é Deus, família. E aí, partindo do princípio, né, que somos a imagem e semelhança de Deus, nesse mundo, eu sempre pergunto, né, quem é você? Porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus, e que no mundo empresarial, a sua equipe é a sua imagem e semelhança, quem é você? Né, eu conheço muitos cristãos que vivem, de fato, assim, pela fé na igreja, mas no mundo empresarial não dão exemplo. E eu acho que o maior desafio da gente, né, é alinhar a nossa teoria com a prática, porque a carne ela sempre vai ter vontade de fazer coisas, né, e a gente precisa realmente estar muito alinhado, né, dentro do nosso propósito. E aí quando a gente fala dos 3 pilares, né, do mundo empresarial, a gente sempre fala de primeiro é o propósito, né, o porquê a gente existe, porquê a gente faz o que faz, né, o que é que lhe motiva a sustentar quando as adversidades chegam, né, e depois a gente fala muito dos princípios, que é os que são inegociáveis, né? Então viver sobre a palavra de Deus para mim é inegociável. E presença. Propósito, princípio e presença. Decora aí ou anota aí, para vocês terem isso na mente de vocês. Propósito, princípio e presença. A gente precisa ter um propósito muito claro, né, do porquê a gente faz o que a gente faz. A gente precisa ter uns princípios que nada vai, digamos assim, nos abalar. E a gente precisa ter a presença de Deus para sustentar tudo isso, porque senão a gente não consegue. E aí eu sempre falo, né, que empresa é o reflexo do dono, mas a equipe é o reflexo do líder. E o resultado, ele é o reflexo de todos. E Adriana, como assim, né? A gente hoje tem a felicidade de ter 1.500 colaboradores. Eu não consigo mais, não conheço mais todo mundo pelo nome, a gente não consegue mais. Obviamente que todos os líderes a gente conhece e tem mais essa intimidade. Mas como que a gente consegue fazer uma gestão de maneira que, digamos, desde os serviços gerais ao seu gerente geral, esteja todo mundo alinhado, né, dentro do mesmo propósito, com a mesma conexão, né? Então isso vem muito da base que você implantou, da base que você implanta na sua empresa, né? Então eles me vêm tratando os serviços gerais do mesmo jeito que eu trato meu gerente. Então automaticamente eles já sabem que não pode destratar as pessoas, né? A gente não contrata ninguém por cor, nem sexo, nem religião, mas a gente ora a Deus e pede que Deus mande as pessoas, digamos assim, né, de acordo com os nossos valores, com os nossos princípios. Então, tenham muito isso em mente, que a cultura da empresa implantada, ela vai muito da sua visão do negócio. E, Adriana, como é que eu vou implantar uma cultura? Né? Como que a gente implanta uma cultura? Em cima da palavra de Deus mesmo. Não tem livro mais claro no mundo, né, do que você seguir. Você pode ler qualquer livro, mas a Bíblia é muito clara, né? Partindo do princípio que do pó a gente vem, do pó a gente vai embora, a gente não pode destratar ninguém, né? Que a gente precisa amar o próximo como nós mesmos. Então é o básico, né? Eu cresci, tenho a felicidade de ser neta do Dr. Milton Enio,
E aqui também está a Nanda e a tia Beta, são minhas tias, irmãs da minha mãe. A gente cresceu literalmente vendo meu avô falar que as coisas mais valiosas da vida são dadas de graça, né? Que é o beijo, é o abraço, é o afeto, é o carinho. E isso é inestimável. Então, por que não a gente fazer isso também dentro dos nossos negócios, né? Olhar no olho do colaborador, entender qual é a necessidade dele e fazer ele prosperar junto. Quando você cria uma cultura onde todo mundo prospera dentro da sua empresa, quando você bate meta, é extraordinário, porque todo mundo quer bater a meta, né? Hoje a gente tem meta até dentro do setor financeiro, por exemplo, quando eles atingem uma carteira de inadimplência. Então, todo mundo ganha, não é só o comercial. A gente começa só com o comercial. Depois você vai implantando pequenas metas em todos os setores, né? Que vai desde um IB, desde uma controladoria, né? Desde a parte de cozinha, de desperdício, enfim. E aí, cada setor ele tem as suas metas independentes, né? Eu falo que hotel, na verdade, a gente tem várias microempresas dentro de uma só. E muitos negócios também são assim, né? No meu negócio, por exemplo, a gente tem a parte, né, de room service, que não deixa de ser uma empresa de delivery. Eu tenho uma lavanderia, né? A gente tem um bar-piscina, você tem um restaurante. Então, cada ponto de venda, a gente trata como um negócio diferente que tem que dar um resultado num todo, né, somando ali dentro da empresa. Então, dentro do negócio de vocês, certamente existem os outros setores. E, às vezes, muitas vezes, a gente começa a enxergar só um todo, mas esquece que a conta começa ali, na economia de R$1, de R$10, de R$100, que vai fazer com que você atinja o todo. E aquele colaborador, muitas vezes, que está ali, é ele que vai dar o resultado na tua empresa. Então, você precisa valorizar esse cara, né? Então, abram muito a mente de vocês para que, a partir do momento que você tem uma cultura que aonde você cresce, todo mundo na sua empresa cresce junto, o negócio engrena numa velocidade muito mais rápida. A gente trabalha hoje dentro dos orçamentos que a gente tem o projetado versus o realizado, né? A gente implanta, então a gente passa muito tempo, digamos, entre novembro, dezembro, janeiro, planejando tudo e passando para todos os setores. Depois eu tenho gerentes que eles têm autonomia para tocar, né? Eles só vão no dia a dia, claro que a gente faz todos os fechamentos mensais, mas eu não estou ali no mês vendo se ele comprou 100 águas ou 200 águas, né? A gente está ali, justamente, ele já sabe o que ele tem que fazer, e ele não faz errado, porque a planilha está muito clara, né? Eu estou com o Vil Cícero ali, que chegou por último, que é um dos nossos gerentes. Que bom que você está aqui, e ele sabe como que a gente funciona, né? E que bom que eu falo aquilo que a gente vive. Então, a gente tem os indicadores todos os meses. Eu não preciso esperar um mês fechar para dizer não bati a meta. Tem que ser igual telecena, meu irmão, é de hora em hora. Dentro do comercial, a gente fica brincando. É telecena de hora em hora. Cada venda ela tem que ser celebrada. Cada cliente ele é celebrado. Dentro do seu setor, bota um sino, bota alguma coisa. E aí, corneta, seja o que for, mas a energia, ela contagia. E aí, quando você tem essa energia elevada e as pessoas sabem que estão ganhando alguma coisa quando atinge aquilo, você vai ver que as coisas elas vão acontecendo organicamente. E você vai orando e Deus vai abençoando. Né? Na sala da gente, amanhã você toda vez brinca, porque na sala do lado, quando bate, quando tem venda, eles tocam um sino, e aí cada sino que eles tocam é ô glória, é tanto glória o dia inteiro, e a gente já fica esperando, né? E quando não toca, a gente já vai olhando por que não tocou. Né? E aí, pode passar, irmão, que eu já estou nos outros slides. E aí a gente sempre brinca, né, nos pilares da corrida da vida. E por que os pilares da corrida da vida eles precisam estar alinhados? Porque é a base para tudo, né? Então eu falo que Deus ele é o nosso ponto de partida, é a direção certa e a força que nos carrega quando pensamos em desistir. A família ela nos lembra por que estamos lutando. É o nosso porquê de muita coisa. E para mim é a minha maior fonte de energia e amor. Saúde é o combustível para você dar o primeiro passo. Eu gosto muito dessa frase de Abílio Diniz que diz: cuide do seu corpo, você mora nele. Não é sobre estética, não é sobre... Não, é porque se você não está com a sua saúde em dia, você não vai ter disposição para trabalhar. Ponto. Então, você vai estar mais cansado, você vai estar com dor de cabeça, você vai estar... Então, se você não cuida... É um efeito dominó, né? Então você precisa estar bem, você precisa estar com energia elevada para as coisas acontecerem ao seu redor. Então lembrem de Abílio Diniz quando ele dizia: cuide do seu corpo, você para nele, né? Esporte ela é a endorfina necessária para a vida. Ela nos ensina a ter disciplina, resiliência, foco e constância. Eu comecei a competir com 7 anos de idade.
Eu estou com 42. E se você me perguntar a fase de vida que não teve esporte, ela nunca existiu. Já fiz várias coisas, mas assim, eu sempre estava treinando para alguma coisa, né, focada em alguma coisa, ou tendo uma meta. E isso me ajudou muito, né? Eu sempre tive vários professores e eu gosto de escutar, eu gosto de levar esporro, né? Então tem muitas pessoas que acham que não, para mim já é o contrário, né? Você ser desafiado, você leva do esporte para a vida, não tem como, né? E o trabalho é um lugar onde servimos, crescemos e realizando, né? A Bíblia fala que do suor do teu rosto comerás o teu pão. É claro, é do suor do nosso rosto. Não vai ser fácil, né? A Bíblia fala: no mundo tereis aflições, mas tendo o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu e ele disse que eu tenho mãe, ele não disse que vai ser fácil. Aí ele não prometeu uma vida fácil para a gente, né? Mas ele nos ensinou que a gente precisa ter bom ânimo. E é trabalhando, meu irmão, não é criando atalho. Então, pode passar. Eu coloquei esse slide, que inclusive a última vez que eu falei com o pastor Pedro, eu disse: pastor, esse ano eu fiz uma coisa muito interessante. A gente refez, né, missão, visão e valores da empresa, e eu coloquei o primeiro valor da empresa muito claro: cremos em Deus sobre todas as coisas. Toda empresa, todo mundo sabe qual é a sua missão, visão e valores, é o básico, né? E ela tem que estar muito clara para toda a sua equipe, né? A nossa missão é criar experiências de hospedagens inesquecíveis, né? E a nossa visão é ser a melhor opção de hospedagem no Nordeste. E aí, quando a gente vem para os nossos valores, antes a gente tinha vários outros, as pessoas sabiam que a gente cria em Deus, mas não estava claro lá. E hoje, quando a gente contrata alguém dentro do RH, ele está muito grande, muito estampado. Então, por exemplo, se um ateu chega para trabalhar na minha empresa e ele vê, né, num processo de seleção, que ali é uma empresa cristã, ele não vai ser feliz, ele vai ser incomodado de alguma forma, né? Então, assim, meu irmão, você já entrou, você entra na casa de alguém quando você é convidado e você entra sabendo as regras. Então, já que você entrou sabendo as regras, não venha querer jogar um jogo contrário, não venha ser militante falando uma coisa ao contrário, né? Não venha pregar aquilo que eu não acredito. E muitas vezes a gente tinha isso, do nada chegava uma pessoa, que era da macumba, que era não sei o que, como apareceu isso? Não, na entrevista não falou. Então, a gente não tem como saber muita coisa. Mas essa pessoa hoje, quando entra, né, o nosso RH, ele já fala: aqui é uma empresa cristã, né, uma empresa que tem valores. Você crê, você concorda com esses valores, porque se não concordar, fique muito à vontade, mas aqui você vai ouvir falar muito de Deus. Então, é uma troca, né? Então, você só entra na casa de alguém se você se sentir à vontade. Então, dessa forma, a gente conseguiu filtrar muita coisa, né? Muita coisa que antes acontecia porque ficava só no, digamos assim, as pessoas sabiam, mas não estava claro. Hoje, na sala de todos os líderes, de todos os gerentes, a gente tem os nossos valores em todos os cantos. As pessoas entram, elas têm um manual, elas têm uma cartilha e elas sabem que vão ouvir falar de Jesus da minha empresa, né? E se não gostar, infelizmente, meu irmão, não é a casa para você estar, né? E aí a gente entra. Então, quando eu falo que cria uma cultura com os valores claros, é porque eles precisam ser claros. A gente, muitas vezes, é aquela história: o óbvio precisa ser dito. Quantas vezes a gente já ouviu falar isso? Mas ele precisa ser dito mesmo, e principalmente no mundo de hoje, quando tudo é muito mais complicado, né? Como as pessoas, elas criam várias situações. Então, esteja muito, muito alinhado, né? Os seus princípios, os seus valores para a sua equipe. Porque depois, quando vierem contestar alguma coisa, você já fala: mas você já sabia. Você entrou porque você quis. E por que agora você quer fazer diferente? Né? Então, tudo que é comunicado, ele não é mal interpretado. E aí, quando a gente fala, né, no âmbito do empreendedorismo, eu sou apaixonada por essa frase de Augusto Cury, que ele diz: ser empreendedor é executar sonhos, mesmo que haja riscos. É enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. É tomar atitudes que ninguém tomou. É ter a consciência de que quem vence sem obstáculos triunfa sem glória. E é sobre isso. A gente vai ter obstáculo e a gente vai vencer. A própria Bíblia, ela é muito clara, né? A mensagem da crucificação, ela fala que não tem glória sem sacrifício. Jesus mostrou isso pra gente, né? Não existe glória sem sacrifício. Então, a pergunta que eu te faço é: qual o tamanho da sua fome? Qual o tamanho da vontade que você tem de fazer esse negócio prosperar?
Né? Não adianta a gente só orar e a gente ficar esperando as coisas acontecerem, enquanto a gente vai buscar até dar certo. Né? E essa frase também eu gosto muito, que fala que a vida encolhe ou expande na proporção da sua coragem. Então, quando a gente fala em coragem, todo empreendedor ele é corajoso. Porque empreender num país onde a carga tributária, né, é uma das mais elevadas do mundo, né, onde a gente tem dificuldade de mão de obra, onde a gente tem um governo que é um sócio que fica praticamente com metade do seu lucro. E você tenta acertar muitas vezes e ainda assim, né, você é julgado, você tem que ser apaixonado pelo seu negócio. E aí é quando você entende que o seu negócio, ele é uma missão de vida. Né? Hoje, quando as pessoas falam, eu digo, para mim, um dos maiores orgulhos da minha vida e da minha família é saber que 1.500 pessoas dependem do meu trabalho, dependem da gente estar bem. Então, até a gente conversando sobre missão, eu disse, pastor, eu acho que essa é uma das missões que a gente tem de vida. E se você perguntar qual é um dos maiores sonhos, é ser um dos maiores geradores de emprego de Alagoas. Eu conheço muitos empresários que sonham em cortar colaboradores, a gente sonha em contratar, a gente sonha em crescer, a gente sonha em expandir, porque a gente sabe que isso é uma missão. Né? Fácil? Não é, nunca foi. Eu vou mostrar para vocês 2 vídeos que falam um pouquinho quando a gente fala da coragem, né, e do antes e depois da história das nossas empresas. Pode passar. Aqui eu venho mostrar na pandemia, né, acho que todos vocês viram, né, talvez, não sei se todos, mas a grande maioria, todo mundo teve muitas dificuldades. E aí foi no dia que o hotel fechou. Ficamos 7 meses fechados. Está firmada as coisas que tu podes fazer. O Leandro era o cozinheiro do hotel. Eu aprendi a te adorar pelo... E nesse dia, a gente já sabia que ia demitir 200 pessoas. Eu só chorava. E aí eu vi ele louvando na cozinha. E aí eu disse, Leandro, tu topa subir na marquise daquele hotel e cantar os 4 cantos desse mundo que Deus é Deus? E aí ele disse, topo, minha diretora. Agora deixa eu chamar um tecladista. E eu disse, chame. E aí foi organicamente. Se a porta abrir, ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se eu curar do fogo, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, será sempre Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver. E ali foi o dia que a gente fechou sem saber como era que a gente ia abrir. Né? Meu pai faleceu em outubro de 2019 e aí março de 2020, né, 4, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 5 meses depois, a gente ainda estava respirando como que a gente ia tomar os próximos passos, vem a pandemia e aí de repente a gente demite todo mundo, faturamento zero. A gente fecha os 2 hotéis na época que a gente tinha, que era o Marcel Mar Hotel e o Aqua Suites, sem data para voltar, e eu fazia, Deus, e agora? E eu não sabia o e agora, mas eu só sabia que eu sabia trabalhar, que eu tinha fé, e que uma hora tudo ia voltar. E aí, quando eu falo sobre se posicionar sobre a vida, sobre as adversidades, eu não deixei de trabalhar nenhum dia. Eu acho que eu fiquei em casa 3 dias e eu levava meus filhos pro hotel e o porteiro virava para mim e fazia, dona Adriana, mas tá tudo fechado. E eu fazia, meu amigo, pelos olhos da fé, eu tô vendo tudo isso aqui aberto. Eu tô vendo a gente crescendo como a gente nunca cresceu. E esse hotel com ocupação que ele nunca teve. Aí ele olhava para mim como quem dizia, essa mulher é meia doida. E eu fazia, desse jeito. Eu não sei como, mas Deus sabe. E ali a gente ia, se conectava, né, com as pessoas, com as agências de viagens. Comecei a fazer muita live com as agências e fazer com que as pessoas lembrassem da gente, da nossa marca. E você escuta de tudo, né? E aí eu lembro que teve uma pessoa que fez, meu Deus, o pai morreu e eles ainda fecharam o hotel, quebraram, e agora?
E aí eu olhei e disse, não, minha irmã, não quebrei não. E a gente não quebrou, não, a gente vai abrir mais forte. E aí quando a gente conseguiu reabrir o hotel, é o próximo vídeo, o primeiro vídeo foi orgânico mesmo. Ele subiu, foi no celular, e esse já foi planejado. Porque eu disse, a gente vai acender as luzes. E as pessoas vão ver que Jesus é a luz do mundo. Que pela fé a gente vai chegar onde a gente quer chegar. Todos são colaboradores, não tem nenhum cantor contratado. Pai, eu O quero Leandro ainda é o cozinheiro. tocar o seu corpo. A Nathalie, inclusive, é daqui do Louvor, não sei se vocês reconheceram. É daqui. Os seus O Hugo também, é evangélico, é gerente. mas perto eu quero O André. estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou, e te render de glória, aleluia. E as luzes acendendo, as pessoas achavam que eu tinha colocado um efeito especial. Mas a gente não tinha dinheiro para nada disso, não, irmão. Era cada camareira acendendo aí a luz. Lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. Não importa onde estiver, curvado no monte, adorarei a ti. Eu canto glória, aleluia. Aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja-te, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia. A gente só voltou com essa quantidade de colaboradores, a gente era menos de 50, mas voltamos. E ali a gente deu um passo de fé. Eu queria mostrar para as pessoas que tem volta sim, que tem uma fé acima de tudo, e o Senhor era a nossa força. E a partir dali, para a honra e glória do Senhor, as coisas foram acontecendo, a gente foi trabalhando. Eu peguei Covid, que eu lembro 2 vezes assintomática, depois eu parei de contar. A gente tinha um sonho grande de complexo Pioca Beach, acho que alguns de vocês já conhecem. E era um projeto, né, muito grande, 63 milhões de reais, a gente não tinha R$1 na conta. E era o sonho da vida do meu pai. A gente passou 2 anos e meio com meu pai em vida, planejando aquilo ali. Plano A, plano B, plano C. Meu pai não viu nada, meu pai só viu a terraplanagem e as perspectivas ilustrativas. E era uma coisa muito forte, porque era Deus mandando assim, não pare. E não tinha uma pessoa que chegasse para mandar a gente fazer aquele projeto. Eu
o dono da maior imobiliária de Maceió me chamou com a minha mãe e meus irmãos, os 4 na sala dele. Ficamos 4 horas em reunião com eles. Em outras palavras, ele dizia assim: seu pai já está morto, você vai começar a vida já devendo. Ninguém nunca fez um projeto desse. Nenhuma construtora em Maceió. Vocês não são construtores. E vários conselhos, de alguma forma, né, que alertou quem queria bem, digamos assim, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente saiu dali, eu lembro que eu olhei para a cara da minha mãe, né, assustada com tudo, e para os meus irmãos eu digo: a gente não vai parar, eu não vou parar. E eles, os 4, a gente não vai parar. E a gente foi para o all-in da nossa vida, né? Como diz o Matuto, se subisse era foguete, se descesse era buscar pé. Mas a gente sabia que com Jesus é só foguete, meu irmão. Mas a certeza que a gente tinha naquele momento era que a gente não podia descansar, a gente não podia piscar o olho, a gente não podia, porque se a gente, qualquer relaxo que a gente desse, a gente podia quebrar realmente, porque a gente não tinha margem de erro, a gente não tinha caixa reserva. E aí vem grandes, passo a noite inteira aqui dando testemunho, eu perdi até a contagem, viu, pastor? Mas tornando a história longa, curta, para a gente fazer Ipioca, Maceió, Orla fechou. E como era que eu ia vender, como era que a gente ia fazer tudo, a gente fomos para Porto de Galinhas, abri uma sala de vendas em Porto de Galinhas, montamos uma equipe com 40 corretores em Porto de Galinhas e caladinha fomos trabalhando. Ali a gente vendeu o Ipioca Beach Residence Resort 6.000 cotas. 6.000 cotas. Caladinho, trabalhando, fazendo o que tinha que ser feito. E muita lágrima, muito suor, muito sacrifício, né? Então, quando eu falo que qual o tamanho da sua fome, você tem que estar disposto a pagar o preço, né? E as portas foram se abrindo. Isso era a parte turística, depois a gente veio para a parte imobiliária, né? Estou vendo meus amigos aqui também parceiros e sabem muito da nossa história, mas na parte imobiliária a gente tem vários também testemunhos para contar de milagre de Deus. Mas só para terminar aqui esse slide, então nossa história começou com o Maceió Marotel. Quando eu comecei a trabalhar no Maceió Marotel, a gente tinha 121 apartamentos, a gente foi crescendo aos poucos, 121 para 127, 143, 162, hoje o Maceió Marotel tem 204 apartamentos, né? Depois a gente foi para o Aqua Suites, meu pai ali tinha um sonho de abrir a construtora e eu sempre quis ser hoteleira, né? E junto com meus irmãos, e a história do Aqua também é outro testemunho, porque ali era uma casa que era de um padre, e no caso que deixou de ser padre, né, que casou, e a viúva num apego gigantesco pela casa, não vendia, e ali eu levei ela para dentro do hotel, né, e fiz o encantamento do que era um hotel para ela, né? Eu digo: ó, se você subir um prédio vai ter um apartamento por dono, mas um hotel, imagina essa vista maravilhosa aqui da sua casa, quantas pessoas vão ser felizes aqui, né? E aí a gente sabe vender, e a gente vende, né? Abri a janela lá do Maceió Mar, falei logo uma poesia para ela que dizia assim: ah, Maceió Mar, eu ouvi dizer que o mundo é grande, cabe nessa janela sobre o mar, que ao acordar de frente para o mar dá até vontade de louvar o seu nome e seu inigualável mar. Beijando a praia de Ponta Verde com você, Maceió Mar. É tanta gente boa que dá vontade de aqui ficar em qualquer um dos seus apartamentos que são de arrasar. Luxo, conforto, modernidade e rusticidade se misturam no embalo de querer fazer a gente se sentir bem. Ah, mas quero andar e conhecer a linda Maceió que o mundo inteiro já conhece de cor. Dizem que Alagoas é um paraíso encantado que, feito por mares, rios e lagoas, por Deus é abençoado. Da Costa dos Corais à Costa dos Coqueirais é tudo tão lindo que demora a acreditar. E para se hospedar você já sabe onde ficar. Fazemos tudo para te conquistar. Esse é o slogan da família Maceió Mar. E aí a gente ia mostrando o que era o turismo, o que era a arte de encantar. E a gente conseguiu fazer a incorporação de um terreno onde a gente começou construindo e vendemos cotas para investidores. Então, cada apartamento ali tem um dono e a gente é a gestora hoteleira. E dali eu disse para os meus irmãos: o que é que a gente sabe fazer na vida é administrar. Então, vamos administrar. E as coisas foram acontecendo graças ao resultado do Aqua Suites. A gente foi convidado para administrar o Aqua Inn, que era o antigo Soft Inn. Na verdade, entramos numa licitação. E aí é outro testemunho de Deus muito grande, porque entramos com 8 grandes redes brasileiras, e um falava: eu tenho 38 atrás no Brasil, eu tenho 42, o outro era uma rede local também. E aí cada um que dizia a quantidade, eu fui a última, e eu digo: eu tenho 2.
mas os meus 2 dá mais resultado que qualquer um desses, né? E a gente foi muito trabalhando, né, sobre ser uma empresa genuinamente alagoana, que entendia do mercado, entendia de Maceió, Alagoas, né, que tem muito a transparência como moeda de confiança para os nossos investidores. E aí ali a gente foi vendendo e, graças a Deus, a gente foi eleito por unanimidade. É um hotel que tem... O Aquaim, ele tem 142 investidores e a gente foi eleito por unanimidade para fazer a gestão. E aí do Aquaim veio o Aqua Prime, que era o antigo Ritz Coral, que a gente também foi convidado. E resumo da ópera, irmão. No ano de 2022, a gente saiu de 2 hotéis para 5 hotéis. Então a vida da gente fez um loop, né? Então a Bíblia fala que depois da tempestade vem a bonança, né? Então a tempestade foi forte, foi muito forte. E aí depois as portas foram se abrindo, e quando as portas foram se abrindo, a gente já estava preparado. Por isso que eu falo que é quando o tamanho da sua vontade de crescer tem que ser tão forte quanto o tamanho da sua preparação para também vencer. Porque muitas vezes as oportunidades aparecem, mas a gente não está preparado, né? Então, assim, a gente sempre estudou, sempre se capacitou. E 2024, né, a gente inaugurou também o Maceió Mar All Inclusive Resort, financiamento bancário, luta, né, Banco Nordeste, então quem é empresário é que sabe. Então todos os nossos hotéis, a gente teve investidor, a gente tinha financiamento e a gente fez acontecer. Pode passar o slide. E aqui é só para falar rapidamente hoje sobre o Grupo MME. A gente tem 3 frentes. A gente tem a MME Hotéis, que é a gestora hoteleira, onde são 6 hotéis aqui em Maceió, 1.210 apartamentos. Maceió Mar Hotel, Aqua Suítes, Aquaim, Aqua Prime, Pioca Beach Residence Resort. Aí a Pioca Alimentação é a nossa empresa de eventos e o Maceió Mar Resort. Né, futuramente temos um sonho aí de abrir mais um resort em Maragogi e ainda outro em Pioca. Ali a parte da construtora, então é tudo que a gente já construiu em azul, né? E os verde claro é o que está em fase de obra. E temos a MME Hospitalidade também, que é a empresa de aluguel de temporada. Então, nesses últimos, quando eu falo que a vida da gente deu um loop, deu. E pode passar. E God is my CEO. Né? Por que eu falo isso? Eu acho que é o princípio básico. Às vezes as pessoas perguntam, por que você não é o CEO da MME? Eu digo, não, porque Deus é o dono da minha empresa, Ele é o CEO das nossas empresas, e eu não abro mão disso. E, na verdade, esse é o nome de um livro. Eu li esse livro quando eu morei na África do Sul com o Ricardo, não sei se ele lembra, né? A gente estava numa biblioteca e comprou esse livro, e faz muitos anos, e ali tinha os princípios que, quando eu fui montar essa apresentação, eu digo, eu vou trazer. Porque realmente é para a vida, né? Então ele fala no resumo do livro, né, os primeiros princípios que ele fala é que os melhores líderes não são apenas estratégicos, eles são espiritualmente alinhados. Colocar Deus como CEO significa liderar com valores, propósito e direção divina. Não abra nada, não venda nada sem orar. Não quebre os valores que te fizeram começar. Não se iluda no caminho, não se corrompa. Nossas raízes internas precisam estar fortalecidas para não quebrar. O empreendedor cristão, ele não é controlado pelo dinheiro, porque ele sabe que o dinheiro também serve de propósito, que é fazer a boa obra na terra, seja gerando emprego ou ajudando o próximo. Não é o quanto você fatura, é sobre o quanto você preserva o seu coração, sobre os seus valores e quem você é quando você ganha dinheiro. Eu vejo tanta gente que depois que cresce muda a essência. E uma das coisas que eu mais fico feliz é quando o pessoal faz, você não mudou, diga, eu sou a mesma coisa, meu irmão. O dia que eu mudar, pode me pegar pela beca e diga, venha que você não é desse jeito. Eu não tem porquê. E aí o Senhor manda clientes. E aí eu fiz essa pausa aí para contar um testemunho, que esse é o mais engraçado de todos. Quando a gente começou a vender lá o Live, a gente... segunda venda, na verdade. A gente estava na pandemia, fazia as apresentações online, e aí era um cliente de Goiânia, senhor Paulo. Eu fiz 1, 2, 3 apresentações com ele, junto com o meu irmão pelo Zoom. E aí ele disse, eu vou para Maceió. Aí eu dei um Google rápido, Goiânia estava em lockdown. Eu digo, esse cara vai vir de Goiânia para Maceió de carro, é longe. Eu disse, doutor, nosso hotel está fechado, mas tem um hotel
de um amigo meu para colocar o senhor, que era o Márcio Atlântico na época. Eu liguei para o Alfredo, enfim, ele fez a reserva dele lá. E ele veio com a esposa. E ali em Pioca, quando a gente vendia, a gente só tinha um gazebo da frente, coco, e o cara que cortava o coco era o cara que fazia o passeio na frente. E a gente vendia isso. A gente vendia o paraíso e um sonho e terra. E aí ali eu fui conversando com ele e Deus abençoou, que ele disse: minha filha, eu gostei tanto de você que eu vou comprar um apartamento à vista. Aí eu disse: glória a Deus, era tudo que a gente precisava para começar a mexer o terreno, porque aí quando o cliente vê as coisas acontecendo, uma coisa vai puxando a outra. Aí depois ele fez, no outro dia ele fez: eu decidi que eu vou comprar um para cada filho. Ele tinha 3 filhos e comprou 3 apartamentos à vista. E pronto, eu digo: agora a gente vai começar as obras e as coisas vão acontecer. E aí eu tive a curiosidade, eu disse: doutor Paulo, eu sei que o senhor veio para uma corretora Christian Kelly, mas como foi que o senhor chegou assim em Pioca? Porque eu sei que foi um lead, como foi que você veio? Ele fez: minha filha, até agora eu não sei, porque eu fui comprar um cavalo na internet. Nada a ver. E assim, as conexões, né? A gente é apaixonado por cavalo, a gente tem Chácaras da Barra, que é um condomínio lá na Barra de São Miguel. Ele disse: eu fui comprar um cavalo na internet. E ao invés de digitar o DDD 82, eu digitei, de digitar o DDD 62, eu digitei 82. E aí caiu no celular da corretora. Aí a corretora disse: olha, doutor, não tenho um cavalo para vender para o senhor, não, mas olha o que eu tenho, que coisa linda. Puf, mandou ali a foto da praia de Pioca para ele. Ele disse que estava trancado dentro de um quarto, depressivo, disse: olha, vou me aposentar aqui. E aí, olha como Deus faz, né? Então, assim, para quem não acredita, fala que é coincidência. A gente chama de Jesuscidência, né? E aí esse cara gostou tanto da gente, a gente fez uma conexão que ele, pessoal do agro lá é forte, ele indicou para vários amigos dele, se eu não me engano foram 6 ou 7, que todos compraram também à vista. Então era tudo que a gente precisava para começar as obras e as coisas irem avançando. Então, quando a gente menos espera, irmão, Deus manda cliente. Agora você precisa estar alinhado com ele, você precisa estar buscando total, né? E aí, quando eu falo, né, a profissão de uns é a escolha, de outros surgiu pela necessidade. Mas o propósito que você coloca nela, ela vem cumprir aquilo que o Senhor preparou para você. Imagine só se essa corretora chegasse, era mais fácil para ela dizer: não, foi engano, né? Mas estava ali no sangue dela vender. Ela não disse que foi engano, 90% das pessoas talvez diria: pô, como é que o cara que ia comprar um cavalo ia comprar um apartamento, né, de quase 500 mil reais? Não tem como. Então, quando você ama o que você faz, o obstáculo ele é só um impulso para você tentar. Por isso que eu falo que querer vencer é tudo, querer vender é tudo, querer bater meta é tudo. Você pode bater, mas você tem que estar ali, na trave, né? E quando Deus é o CEO, o líder deixa de carregar tudo sozinho e passa a liderar com direção, propósito e paz. E aí, em meio a um caos, a gente também consegue sentir essa paz que excede todo entendimento. E eu queria deixar com vocês os 4 ou 6 dos pilares, que são os pilares do líder com propósito. Né? O que é que a gente precisa ter, meus irmãos? Clareza, coerência, cuidado e coragem. Clareza é saber o porquê se comunica de forma simples, clara e objetiva. Não fala difícil com tua equipe, não inventa muita moda. É isso, é assim, pronto. Na coerência, a gente precisa agir de acordo com seus valores, mesmo sob pressão. Cuidado é quando a gente entende que as pessoas vêm antes dos processos. E coragem é quando a gente toma decisões difíceis, alinhadas ao propósito, e não apenas à nossa conveniência. E a vida é sobre ação, né? Oração, determinação, inspiração, motivação, realização, superação, comunicação, transformação. Não existe progresso sem ação, não existe. Então, quando você pensar que não, é oração, eu tenho que agir, né? Então, Deus age quando a gente está se movimentando. E eu sempre falo do poder da constância. Né? O que é o poder da constância, Adriana? Eu sou apaixonada por constância. Né? Por quê? Porque pastor atleta, diga, constância gera hábito, hábito gera rotina, rotina gera resultado e resultado gera sucesso. Não tem como. Não é tentando uma vez e depois desistindo. A gente tem que tentar, até dar certo. E não parar até se orgulhar. E quando a gente tem uma mente campeã, tudo muda. Eu não sou competitiva, Adriana. O empreendedor precisa ser.
Eu preciso lhe dizer isso. Por quê? Porque o mundo corporativo, a gente tem que estar sempre pensando na frente, o que é que a gente tem que fazer de novidade. Né? Então, quando eu tenho uma mentalidade positiva, tudo vira. Né? A gente entende que a disciplina ela é diária, e ela não apenas é só motivação. Eu vou acelerar porque eu sei que estou num tempozinho já certo. A resiliência diante das derrotas, o foco absoluto no objetivo, visualização positiva, ou seja, exerça a sua fé. Se você não tiver fé, você não dá nem o primeiro passo. Né? A capacidade de adaptação, ou seja, se adeque ao meio e jogue o jogo do meio, mas de forma limpa, mas se adeque, estude. Confiança construída, ou seja, ela não é ilusória. E a humildade para continuar aprendendo. Não é porque você chegou aqui que você tem que parar aqui. Não, a sede por conhecimento ela tem que ser diária. Né? Antigamente as pessoas diziam, não tenho condição financeira para me capacitar. Hoje, em tempo de rede social, de internet, só não aprende quem não quer. Eu não falo um idioma, Duolingo é gratuito. Todo mundo pode falar um idioma. Quando você bota no seu currículo que você fala um idioma a mais, você já sai na frente. Né? Eu falo inglês, espanhol, arranho italiano e aprendendo italiano no Duolingo, gratuito. O tempinho que dá ali dá para você brincar. Então, você só não se capacita e não aprende se você não quiser. Hoje a gente fala tanto de inteligência artificial, né? E no meio de tanta inteligência artificial que existe, também nunca se falou tanto de conexão humana. Porque ela é a chave do sucesso para tudo. Então, a inteligência artificial vem sim, a gente precisa aprender sim, a gente precisa ter a visão de águia para absorver tudo sim, mas o segredo do nosso sucesso sempre, mas sempre vai ser as nossas relações interpessoais, as conexões humanas e o sobrenatural que a gente tem que estar ligado no céu. E só para fechar, ser empreendedor é decidir todos os dias a não desistir. E eu vou deixar para vocês uma palavra de Amós, que a minha mãe recebeu quando a gente estava no olho do furacão, digamos assim, e que depois a gente entendeu, né, que tudo fez sentido. Amós 9,13 diz, e é verdade, agora não vai demorar muito, é o decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que sua cabeça vai girar, uma coisa depois da outra. Vocês não vão conseguir entender a rapidez. Tudo vai acontecer de uma vez só. E para qualquer lado que vocês olharem, vocês verão bênçãos. A gente recebeu essa palavra e eu profetizo na vida de vocês também. As coisas vão acontecer de uma vez só. E aonde vocês olharem, vocês vão ver bênção. Receba, meus irmãos. Romanos 12:21 diz, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com bem. E Êxodo 33, eu irei com você e te darei vitória. E eu profetizo nessa noite, vitória na vida de todos vocês. Cada passo com propósito te aproxima de quem? Do dia em que você vai olhar para trás e dizer, eu fui até o fim, valeu a pena. Sempre vale a pena. Cruze a linha de chegada da sua própria vida sem olhar para o outro. Faça a tua história, construa a tua história. Né? A gente analisa a concorrência, sim, óbvio, mas eu não sou fanática na minha concorrência. A gente entendeu que quando a gente agoa ali o nosso gramadinho, realmente as borboletas chegam. Não precisa estar olhando no do vizinho, eu preciso cuidar do meu, porque quando a gente cuida do meu, ao contrário, as pessoas querem ver o nosso e se inspiram no nosso. Né? Então, foquem dentro, é o de dentro para fora, e vocês vão ver a coisa acontecer na mesma rapidez que vocês desejam. Tá bom? Uma honra estar com vocês. Obrigado pelo tempo, pela oportunidade. Pastor, já quer um material que eu preparei hoje, eu posso dar para vocês. Posso dar, sim, com uma alta porque, assim, eu lido com empresas e empresários, assim como eu também tenho a minha, não com 1.500 funcionários, eu só tenho 40 funcionários, mas eu lido há 27 anos. Muito antes disso, eu comecei a trabalhar com meu pai. E a gente sempre está aprendendo. Anotei ali no meu bloco de notas, vários ensinamentos e várias chaves, Drica. Importantíssimo. E eu não sei se você percebeu, pelo menos eu percebo na minha vida inteira lidando com muitos empresários, de usina de cana-de-açúcar até um pequeno comerciante, que as pessoas que têm sucesso,
E, na verdade, a gente sabe que sucesso é sucessão, e vocês hoje são uma família de sucesso na empresa de vocês. Mas as pessoas que têm sucesso, elas têm algumas características. Deu para perceber isso? É impossível você não ter anotado, registrado, aprendido algo nessa noite. Dentre tantas coisas, mas eu vejo disciplina, resiliência, persistência, fé em primeiro lugar. Mas as pessoas que têm sucesso têm algumas características que são chaves na vida da gente para você poder avançar e ter sucesso. Glória a Deus pela vida de vocês, por tudo aquilo que Deus entregou e derramou nas suas mãos. Como você disse, o propósito não é demitir, o propósito é contratar e abençoar, e ser bênção com aquilo que Deus entregou nas mãos de vocês. Pastor, só um minutinho. Vai dar? Então fica aqui, Drica, peraí. O pastor estava aqui, a gente estava medindo aqui o tempo que eu vou descer, e de repente alguém tem alguma pergunta, quer aproveitar para perguntar alguma coisa, eu passo o microfone aqui para perguntar a Drica. Aproveite para... Isso aqui é uma mentoria free, viu? A gente paga muito caro. Eu sei que você já deve ter pago, e você deve participar de mentorias também. A gente paga muito caro por muitas mentorias. Você tem que pagar passagem aérea, etc e tal, cifras altíssimas para a gente ser ensinado a aprender algumas coisas. E aqui a gente está aprendendo com princípios cristãos. Então, assim, fantástico. Aquilo que você falou, né, que tem base bíblica. Eu estava mostrando para o pastor Pedro, tem um livro aqui, Princípios da Gestão Eficaz, com base no livro de Provérbios. Eu ganhei esse livro há 15 anos atrás. Então, aquilo que a gente aplica, inclusive na nossa empresa, no nosso dia a dia, está tudo na Bíblia, está tudo na palavra. Leia o livro de Provérbios, são 31 capítulos, você pode ler um a cada dia. Eu li 3 vezes seguidas. Para quê? Tirar lições, aprender a lidar com a vida, aprender a lidar com aquilo que Deus entregou nas minhas mãos. Mas alguém tem alguma pergunta? Vamos pela ordem. Você se levantou em segundo lugar. Olá, gente, boa noite. Primeiramente, quero agradecer por esse testemunho lindo. Mas a minha pergunta tô até nervosa. É admirável quando você vem assim de uma sucessão, né, da família. Eu hoje sou advogada, estou começando bem do zero assim meu negócio, e Deus vem me abençoando bastante. E aí a minha pergunta vem: qual o segredo na sua visão de onde você está hoje, né, para continuar crescendo, mesmo sendo, eu sei que Deus sendo meu sócio, a gente consegue tudo, mas eu como ser humano, né, com os meus erros e acertos, qual o segredo para a gente começar essa nova geração e seguir para as próximas? É isso. Deu para entender? Assim, você já está no caminho certo. Você já quer, né? Você já começou, você já deu o primeiro passo, né? Então, isso é tudo. E quando eu comecei a trabalhar, na verdade, por isso que eu falo da importância de conhecer os seus negócios, né? Meu pai sempre fez a gente dar valor muito ao dinheiro. Não importa se é R$100 ou R$1.000, você tem que dar muito valor àquilo que você ganha. E eu batia cartão de ponto de 8 às 18, passei 2 anos ganhando salário mínimo. E eu sempre fui muito disciplinada. Na época a gente morava no Aldebaran e eu descia para trabalhar, para jogar tênis. Na época eu jogava tênis. Jogava tênis de 5 às 6, depois ia trabalhar de 8 às 18, depois fazia faculdade de 19 às 22. E na verdade eu já sempre conheci meu marido, mas a gente começou a namorar na faculdade, enfim. Mas a gente sempre tinha essa rotina, né? Então eu sempre quis entender para depois cobrar alguma coisa. Então hoje quando eu entro dentro de um setor, eu entro e eu consigo falar com propriedade. Não é no achismo, não é o porquê você é a filha da dona. E uma das coisas que eu sempre do dono, então uma das coisas que eu sempre quis, eu disse, eu quero construir o meu respeito, até porque eu comecei a trabalhar muito nova, com 17 para 18 anos, né? E sempre fui pequenininha, então eu tentava me impor e eu digo, eu vou ganhar o respeito das pessoas com minha fala, com minha autoridade, com meu carisma, mas com conhecimento, não é porque é filha ou porque é isso, né? E aí é uma longa história que eu passaria a noite inteira aqui, né? Porque meu pai tinha 6 sócios, que eram os irmãos, né? Então a gente tinha um sonho de comprar um de cada vez. Então, assim, foi muito trabalho, muita conversa, muito diálogo, né? Então, assim, mas com paciência, persistência, sabedoria. E quando as pessoas falam assim, de trabalhar em empresa familiar, claro que não é fácil, ter sócio nunca vai ser fácil, mas quando eu falo assim, na clareza, ela tem que estar sempre muito bem alinhada. Eu amo trabalhar com meus irmãos. Se você me perguntar assim, Adriana, eu estou falando aqui, eu tenho certeza que se eles subissem, falariam a mesma coisa. A linguagem ela é muito unificada. Então, a gente não abre mão de estar junto,
né? Não só no trabalho, mas fora do trabalho, né? Dos nossos filhos estarem convivendo, porque a gente sabe que a gente precisa preparar uma próxima geração depois. Então, tudo isso você já tem que ir planejando, você já tem que ir, né, sonhando. Então, o segredo que eu dou é entenda cada vez mais do seu negócio, do seu mercado, né, da onde você está pisando e construa a sua história, né? Eu poderia ter vivido de herança, né? A gente poderia, inclusive, quando uma pessoa do RH falou, eu disse, a gente podia ter vivido só de um hotel, tendo uma renda e estaria tudo bem, né? Para que você querer crescer mais, ter mais dor de cabeça também, querer, né? E porque ainda tem um sonho de construir mais coisas e aí é onde eu falo do propósito, né, da sua missão de vida, de abençoar pessoas, enfim, mas isso é muito pessoal. Os sonhos para umas pessoas são uns, para os outros são de outro jeito, né? Sucesso também é muito pessoal, cada um, né, pensa de uma forma diferente, mas quando você... E aprendi também desde cedo que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, né? Eu administrei a pousada Paradise lá em Cururipe por 10 anos. E aí também é uma longa história, né? Era do Rubão Vanderlei. Na época eu estava grávida, Riquinho, meu filho, tinha 7 meses na minha barriga. E meu pai falou, pra que tu vai pegar essa pousada em Cururipe, né? Trabalha 1 hora de estrada para você ir e voltar. A gente tinha um Saveiro. E eu e meu irmão, né, minha mãe é testemunha, minha mãe levava tanto esporro dela, onde você vai com essa Saveiro cheia de roupa para lavar, porque não tinha lavandaria em Cururipe, a gente trazia roupa para lavar para o Marcel, mas eu sempre gostei de trabalhar, né? Então, era uma vez na semana meu irmão dirigia a Saveiro, outra vez na semana era eu, outra vez era a Mona Lisa, que era gerente da pousada, a gente ia, trazia roupa e estava ali servindo. O dia que faltava funcionário, meu irmão era o garçom, eu era na cozinheira, e a gente faz, né? Então, quando você faz, não só manda fazer, mas você sabe fazer, você ganha o respeito da equipe. E quando você pensa que não, tá todo mundo fazendo também, é orgânico, né? Eu lembro que quando a gente foi inaugurar a Ipioca, que eu estava na agonia, tirando as coisas das cadeiras, os jangadeiros das praias. Da praia foi um dos momentos que me emocionei. 4 jangadeiros só. Patroa, a senhora está aí fazendo? Eu digo, posso ajudar? Pode. Quando eu penso que não, estava o jangadeiro tudo dentro do hotel ajudando a gente a abrir. Porque ali eles sabiam que quando o hotel abrisse, todo mundo ia mudar de vida ali ao redor, né? Então você abençoa uma comunidade local, né? E uma das missões que a gente tinha era fazer com que 70% da mão de obra da gente fosse da região ali de Pioca em torno, e a gente conseguiu. Na verdade, hoje eu estou com 64%. Então, enfim, eu acho que eu respondi um pouco, né? E dá para você. Boa noite, Adriana. Primeiramente, parabéns aí pelo testemunho. É onde a gente vê que, na verdade, não tem coincidência, né? É só preparação divina da trajetória do que a gente almeja. Meu nome é Alexandre, sou corretor de seguros. Na verdade, eu queria um conselho, considerando assim, quando você falou que você não queria demitir, queria contratar mais gente, aquilo mexeu comigo, porque eu tenho isso para mim, que eu acho que quanto mais a gente contrata, mais a gente abençoa, né? E a gente não consegue crescer sozinho. E eu confesso que eu tenho uma dificuldade em contratar, saber contratar, todo mundo tem uma deficiência, né? E eu queria saber como você hoje aconselharia a gente colocar uma estrutura de contratação focada no pilar da fé e os objetivos da empresa. Como montar essa estrutura para fazer uma contratação sempre nesse nível? Mas é complexo, no sentido que, né, como que a gente faz, né? Na verdade, enfim, hoje a gente tem um psicólogo organizacional, mas aí não... Mas cada função, ela tem uns pré-requisitos. Então, dentro da função, ele já tem que ter, né, os pré-requisitos para aquilo. Por exemplo, lá em Pioca, a gente tem dificuldade muito grande de mão de obra. Amanhã, por exemplo, eu estou abrindo curso de camareira para a região. Então, como que é que a gente entendeu? Que é mais fácil eu treinar a comunidade local, algumas pessoas locais, e depois contratá-las, do que ficar sempre trazendo pessoas de volta, porque tem dificuldade de locomoção, transporte, etc. Então, amanhã, por exemplo, eu estou com uma turma, eu vou treinar 40 pessoas. Das 40 pessoas, a gente provavelmente deve ficar com umas 10. Mas então, a gente acabou virando escola modelo, né, para algumas funções. Mas no seu caso, aí tem que ser, assim, muito um negócio muito pessoal. Mas numa entrevista você já consegue se conectar muito fácil com a pessoa, né? Desde a parte de experiência, até que ponto você quer pegar alguém já pronto, ou até que ponto você quer ensinar, né? E a conexão ali dentro da entrevista. Como eu falo, a gente não contrata ninguém porque é cristão,
né? Você não diz, só é crente, eu vou contratar. Não. Você ora e pede a Deus que tenha. Quando tem, você dá uma glória a Deus. Mas hoje, se você disser que vai conseguir preencher o cargo com isso, a gente não consegue, né? Mas, dentro de uma conversa, indiretamente, você consegue fazer algumas perguntas, entender qual é o estilo, qual é o hábito, né? Então, você faz as perguntas profissionais e você faz umas perguntas interpessoais, perguntando sobre hobby, sobre rotina, sobre fé, né? Então, qual a sua fé? Então, quando a pessoa já pergunta, você indiretamente você já entende nas entrelinhas ali, né? E consegue costurar. Então, você faz perguntas, né? Digamos assim, indiretas, mas você consegue captar ali naquele momento qual a vontade da pessoa, né? E é o famoso, hoje em dia dou muito valor pro famoso BZ, já ouviu falar do Matuto? É o brilho nos olhos, né? Então, assim, hoje quando uma pessoa vem para uma entrevista com aquele brilho nos olhos, aquela vontade de trabalhar, é o cara que você tem mais que pegar e treinar e ter, porque é cada vez mais escasso, né? Você tem aquelas pessoas que estão muito acomodadas, ou já chega muito cansado, ou já chega sem vontade, né? E eu dou muito, muito valor para quem tem muita vontade, né? Então, eu acho que isso, para mim, numa entrevista, diz muito. E principalmente quem vai fazer entrevista, eu falo que hoje você vai trabalhar para uma empresa, você vai fazer uma entrevista da empresa. Eu vejo pessoas que não têm a curiosidade nem de entrar no site da empresa, né? Então, você tem a curiosidade de entrar eu sempre falo, eu digo, rapaz, esse cara veio para cá, para uma entrevista de um cargo desse. Ele não teve nem a curiosidade de saber sobre a minha empresa, né? Então, já mostra que ele já está despreparado ali, né? Então, quando você vai para uma reunião, seja para uma entrevista de trabalho, ou seja para uma reunião para apresentar teu portfólio, eu vou para uma reunião com uma pessoa, eu já estudo aquela empresa que eu vou conversar ali antes. Se eu vou visitar uma agência, uma operadora, você já pega as principais notícias dela, você já chega para a reunião com as notícias fresquinhas e você conversa, a pessoa vai dizer, caramba, essa menina está entendendo do meu negócio, ou como não está. Então, isso gera a conexão, né? Então, já fica um pouco aí de dica para vocês, quando forem fazer um network de vocês, seja fornecedor, cliente, parceiro, se conectem antes, estude um pouquinho do seu cliente antes, porque quando você chega preparado para aqueles 10 minutinhos que você tem, 20, 30, para vender qualquer coisa, é bem mais fácil. Boa noite a todos, satisfação, parabéns, né? E que Deus continue abençoando a sua família e a todos nós aqui. Vou chamar de Adriana. Adriana, se você tivesse a oportunidade, Deus te desse a oportunidade de te colocar de frente a um grande grupo, uma grande empresa, com muitos colaboradores, com clientes, né, todos os dias com muito potencial, e você fosse dona de uma pequena empresa, o que você faria para tentar divulgar o seu negócio dentro desse grande grupo? Bom, primeiro você precisa saber se pode ser divulgado dentro desse grande grupo, né? Caso possa ser divulgado, você precisa primeiro perguntar, digamos, aos gestores quais são as formas de divulgação. Eu não tomaria uma atitude sozinha sem saber o que é permitido ou o que não é permitido, né? E aí, quando um setor de RH ou gente de gestão diz o que pode, aí é o que você vai fazer, né? Mas aí o melhor, a divulgação ainda é o boca a boca, depende do que for, né? Se é produto ou serviço, se você vai dar o produto, se vai dar o serviço, e um vai falando com o outro, as suas próprias, o status, né? Às vezes do WhatsApp, os seus colegas de trabalho vai saber o que você vende, ou no Instagram, enfim, e aí vai um, né, comentando com o outro. Desculpa? Quem eu devo procurar? Nessa empresa? Ah! Coisa boa, pode pegar meu telefone, pastor. Bacana. Prazer. Coisa boa, prazer. Como se fala? Deixa eu passar aqui, que ela já está me cobrando aqui. Você fazer a última pergunta? Boa noite, sou Luana, sou gerente comercial e o que eu vejo muito hoje em dia, né, e que eu gostaria de perguntar para vocês, se você faz em algumas vezes, é que hoje em dia as pessoas elas
já vê o resultado muito pronto, né? Ela já vem muito onde você está, onde você já chegou. E muitas das vezes as pessoas realmente não sabem os bastidores, não sabem o quanto a pessoa já percorreu. Então, eu faço muito hoje com a minha equipe, até da pessoa que eu vou contratar, e eu mostro muito a ela do ponto de partida até onde a gente chegou, para ela entender que existia um caminho que foi tijolo em tijolo e que ali já existia uma história e que a pessoa vai construir junto. E aí, eu gostaria de saber se você faz isso como uma rotina, até para as pessoas terem essa consciência, né, de que nada é muito mastigado, que nada aconteceu do nada e que existe um esforço, um caminho para valorizarem ainda mais. Sem dúvida, isso é o essencial, na verdade, né? Eu acho que todo mundo, quando é contratado, primeiro que o RH já faz esse trabalho, né? Então, hoje a gente tem uma sala que dentro dessa sala já tem um filme que já conta a história da empresa, já conta sobre os hotéis, já conta... Então, ele já entra sabendo o que é o grupo e aí depois ele vai para a parte da função dele. E aí a gente faz a ambientação de todos os setores, né, que ele precisa, que ele vai estar se conectando dentro do dia a dia. E aí o líder tem, dependendo, enfim, não dá para tratar todos os setores iguais, mas a gente gosta de trabalhar muito quais são os sonhos, né? Então, qual é o seu propósito, por que você está aqui? Então, coloca já a fotozinha da família ali indiretamente. Então, tem várias técnicas que a gente faz para manter, digamos assim, essa energia elevada. Mas você está no caminho certo. Você aprendeu hoje aqui da palavra de Deus e daquilo que Deus derramou sobre a vida dela e dessa família com a história de empreendedorismo. Pastor Pedro quer dar uma palavra? Tem uma novidade excelente aí, né? Tudo isso aqui está sendo gravado e vai para o canal do YouTube da igreja. Você pode ir lá, assistir novamente. A Drica vai passar para mim e se você quiser, manda um WhatsApp lá para mim que eu mando o material que ela apresentou aqui. Eu anotei muita coisa, mas tem muita coisa que eu não consegui anotar. Foi muito rápido. E tem uma outra novidade. O pastor Pedro vai contar essa aí, vai falar com a Drica também. A gente está com um podcast da igreja e os empresários que a gente for trazendo aqui, a gente vai estar produzindo material também, intencional, para que o pessoal possa estar acessando e aperfeiçoando o conhecimento. Então, os pastores que vêm à nossa igreja, como também os empresários. Uma gama aqui, vários empresários. Eu falei com o Marcondes da Abis, pessoal da Bali, Marcel Detetização. Tem muita gente que vai poder compartilhar a sua história. E nesse compartilhamento, nós somos ricamente abençoados. Amém? Você foi abençoado nessa noite? Fica muito obrigado. Muito obrigado. Você pode aplaudir o Senhor? Se ponha de pé, por gentileza. Porque ao ficar de pé eu ganho um pouquinho da sua atenção, porque você diz, já vai terminar. E já vai terminar mesmo. Eu vi uma reflexão e quero terminar com ela. O que é o púlpito da igreja para mim enquanto pastor? Eu não sou empresário. E por que abrir esse espaço no púlpito para empresários e ter reflexões como essa? Considere o que eu vou ler para você. Como um pastor fiel pode mudar a economia de uma cidade sem nunca abrir uma empresa? Roma, século I. Um homem rico chamado Filemon tinha um escravo chamado Onésimo. O escravo fugiu. Acabou encontrando Paulo na prisão e se converteu. Paulo podia ter ficado quieto, mas não ficou. Escreveu uma carta ao dono e disse, receba ele de volta, mas não como escravo, como um irmão. Paulo não entrou na empresa de Filemon, não fez consultoria, não mexeu no caixa. Sabe o que ele fez? Ele pastoreou o coração do dono. E quando o coração mudou, a estrutura inteira daquela casa foi reescrita. Um escravo virou irmão. Isso é o que um pastor faz. Domingo, 18 horas, um empresário ouve sobre um Deus que odeia fraude. Segunda, 8 horas, ele rasga um contrato predatório e refaz os termos. O pastor nunca entrou na sala de reunião, mas protegeu clientes que ele nem conhece. Ele não precisa entender de margem de lucro, de moldar o mercado. Ele precisa pastorear o homem que define os salários, os preços e as demissões. A cidade muda quando o caráter de quem decide
também muda. Sim, tem púlpito virado palco. Tem quem trate a ovelha como lia de dízimo como receita. Mas o falso não anula o verdadeiro. Só mostrar o valor de quem permanece fiel. Toda cidade é sustentada por decisões invisíveis. Preços definidos, funcionários promovidos, contratos assinados. O que quase ninguém percebe é que muitas dessas decisões nascem de uma consciência formada semana após semana pela exposição fiel da palavra através de um púlpito. Quando o empresário recusa suborno, paga corretamente, escolhe justiça em vez de lucro rápido, ninguém associa isso ao sermão de domingo. Mas o pastor que formou aquele caráter está ali, silenciosamente por trás dessa decisão. Paulo não abriu a empresa em Éfeso. Pregou arrependimento. E quando os corações mudaram, até a indústria de ídolos sentiu o impacto. O pastor fiel faz o mesmo hoje. Muda homens. E homens e mulheres movem o mercado. Você pode dizer amém? Eu creio que o púlpito da igreja precisa intencionalmente ser usado para isso. Para que através da exposição fiel das Escrituras, você como empresário, você como investidor, seja ministrado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e que Deus seja o seu CEO. E que você entenda que riqueza tem propósito. Que você tenha uma noite maravilhosa. Que você possa voltar para sua casa processando sobre tudo isso. Está quase confirmado. O próximo será o Marconi, da Abis. E a gente vai chamar várias pessoas da igreja. A sua experiência vai chegar o momento de vir aqui e vai acrescentar em nome de Jesus. A essa família, que a gente tem um carinho enorme, que Deus continue abençoando, guardando vocês, usando vocês. Que toda essa rede possa estar levando o pão de cada dia à mesa de muita gente. E que daqui a pouco a gente possa saber que de 1.500 foi para 3.000. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Pai, muito obrigado por essa noite. Nós queremos te louvar e te bendizer. Que esse lugar, que esse púlpito, nessa igreja, seja um lugar de crescimento, de edificação. Eu apresento cada empresário, cada empreendedor, cada sonhador, em nome de Jesus, que a tua palavra seja o nosso norte. Que a nossa influência seja a tua palavra. Que nós possamos entender que o Senhor vê todas as coisas, o Senhor sabe todas as coisas. Nos dá destreza. Como o Senhor orientou José, sobre ele havia um espírito de excelência. Que esse mesmo espírito, que é o teu Espírito Santo, que ele possa estar sobre nós. Que possamos entender que toda excelência glorifica a Deus e atrai pessoas. Leva-nos em paz. Abençoa o grupo MME. Abençoa todos os empresários. Abençoa todas as empresas aqui representadas. A tua bênção enriquece e não acrescenta dores. E enquanto pastores, eu que não sou empresário, mas pastor Júnior é empresário, que possamos estar usando o púlpito para, de todas as formas, influenciar homens e mulheres a viverem alinhados com a tua palavra. Assim nós oramos no nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você gostou, aplauda ao Senhor. Até a próxima. Deus abençoe.